Oi pessoal, hoje vamos falar sobre os pontos importantes do triângulo. Não sei se você já ouviu falar, mas todo triângulo tem 3 pontos que são importantíssimos. Fora os vértices, né? Todo triângulo tem 3 vértices, que eu chamo do ponto A, ponto B e ponto C. Além desse vértice, eu tenho também outros pontos, como por exemplo o baricentro. O que é o baricentro? É o encontro entre as medianas. Mas o que é uma mediana? Olha, para você determinar uma mediana de um triângulo, você tem que determinar o ponto médio dos 3 lados do triângulo. Eu pegar o compasso aqui, vou aqui centrar, vou calcular o ponto médio de BC, com abertura maior do que o meio, eu vou traçar um arco aqui em cima e um arco aqui embaixo. Depois, com a mesma abertura, no outro vértice do triângulo, eu vou traçar um arco aqui e outro arco aqui embaixo. Para eu encontrar o ponto médio desse triângulo, basta eu verificar o seguinte. Aquele processo de ponto médio. Eu peguei um ponto aqui e peguei um ponto aqui. E vou unir esses 2 pontos. Quando eu fizer isso aqui, eu vou... Pronto, isso aqui é o ponto médio do lado BC. E o que é a mediana? É a distância do ponto médio ao vértice oposto. Isso aqui é a mediana, que eu vou chamar de M1. Vou fazer a mesma coisa aqui com B. A mediana vai ficar aqui, eu vou chamar de M2. Vou pegar uma régua e vou traçar essa mediana. Aqui é a segunda mediana. E essa terceira mediana vai ser a distância de C ao ponto médio de AB, que eu já calculei também. Aqui é o M3. Observe como é interessante a matemática. Essa terceira mediana vai passar por esse ponto. E as 3 medianas de um triângulo se cruzam exatamente nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G. E esse ponto G a gente chama de baricentro do triângulo. O baricentro do triângulo. A mediana é a distância do vértice ao ponto médio do lado oposto. Então o encontro entre as 3 medianas eu chamo de baricentro do triângulo. É o baricentro do triângulo. É o ponto de equilíbrio do triângulo. O ortocentro. Bom, o ortocentro é o encontro entre as 3 alturas. Eu já ensinei agora como é que se determina a altura. Por exemplo, esse triângulo aqui. Você tem aqui, ó. Nessa posição, essa é a altura. Se eu colocar ele assim, essa é a altura. Se eu colocar ele assim, isso aqui é a altura. Observe que essas 3 alturas se encontraram nesse cantinho aqui. Essas 3 alturas. Aqui é a altura 1. Essa aqui é a altura 2. E essa aqui é a altura 3. Altura 3. Essas 3 alturas se encontraram nesse ponto aqui. E esse ponto aqui, o ponto O, eu chamo de ortocentro. Ortocentro do triângulo. Então o que é o ortocentro? É o encontro entre as 3 alturas. A gente chama de ortocentro do triângulo. Né? Todo triângulo tem um ortocentro, viu? Independente das alturas ficarem sobre o triângulo, dentro do triângulo ou fora do triângulo. E o incentro? O incentro é o encontro entre as bissetrizes. É só em cada ângulo desse aqui, você determinar a bissetriz. Eu já fiz os cálculos aqui, eu já tenho as bissetrizes. Bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Essa é uma bissetriz. Essa aqui é a outra bissetriz. E a terceira bissetriz. Ela vai pegar aqui, dividir o ângulo no meio, e vai passar pelo centro. Então esse ponto de encontro entre essas bissetrizes eu chamo de I. I significa incentro. Todo triângulo tem o incentro. O incentro. Retas paralelas. Retas paralelas são as posições das retas no plano. Se eu for desenhar retas nesse plano aqui, ou as retas são paralelas, ou as retas se cruzam. Né? E para eu saber se 2 retas são paralelas ou não, por exemplo, vamos pegar aqui essas 2 retas. Aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta. Eu quero saber se essas retas são paralelas. É simples eu saber se elas são paralelas. É só eu traçar uma reta que corta essas 2 paralelas, essas 2 retas, que eu ainda não sei se elas são paralelas. Aqui eu tenho a reta A e aqui eu tenho a reta B. Aqui eu tenho uma transversal. Transversal. Uma reta transversal é uma reta que corta outras 2. Eu quero saber se elas são paralelas. Bom, observe que essas retas transversais formaram ângulos aqui, ó. Aqui tem ângulos.
Eu meço esses dois ângulos. Por exemplo, vou medir esse primeiro ângulo aqui. Primeiro ângulo. Deu um ângulo de 52 graus, exatamente 52 graus. Aí eu vou medir esse outro ângulo. 52 graus. 52 graus. Como esses dois ângulos formados por essas duas retas são iguais, nós dizemos que a reta A é paralela à reta B. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de retas paralelas. Se aqui tivesse dado 52 graus e aqui tivesse dado 51, elas já não seriam paralelas. Então, para que duas retas sejam paralelas, é necessário que o ângulo formado por uma transversal é uma reta que corta outras duas, né, sejam iguais. Para que elas sejam concorrentes, é o contrário. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra. E vou traçar aqui uma transversal. E vou medir os ângulos. Vou medir esses ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui, 89 graus. 89 graus. Esse outro ângulozinho aqui, 78 graus. Como esse ângulo aqui deu maior do que esse, isso quer dizer que essas retas elas vão se cruzar. Como eu estou imaginando aqui um plano, elas vão se cruzar lá no infinito. Lá no infinito. Mas se cruzam. Portanto, não são paralelas. E retas que não são paralelas, nós chamamos de retas concorrentes. Concorrentes. E o símbolo de retas concorrentes? Imagine que essa aqui seja a reta R. Imagine que essa aqui seja a reta S. Como elas não se cruzam, então elas são retas concorrentes. É um xizinho. Retas concorrentes. E retas perpendiculares? Bom, retas perpendiculares elas se cruzam. Elas se cruzam. Se elas se cruzarem formando quatro ângulos retos, a reta R e aqui a reta S, formaram quatro ângulos de 90 graus, elas se cruzam em forma de cruz, então nós dizemos que elas são chamadas de retas perpendiculares. E a gente as representa assim, a reta R é perpendicular à reta S. Essas são as posições de retas no plano. Na próxima, a gente já vai utilizar esses argumentos. Tchau.